E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Pedro Vinícius, professor de Exatas e Informação, e hoje eu vou estar respondendo com vocês uma questão de resistores que caiu no vestibular do ITA em 2018, tá certo? E eu pretendo fazer uma lista, uma playlist, né, respondendo e explicando todos os exercícios desse livro de física que está aí na sua tela, ok? E a gente vai começar pelo capítulo de resistores e ir avançando para circuitos elétricos, pessoal. E depois os demais capítulos do livro, beleza? Eu decidi começar logo com eletrodinâmica porque foi uma das partes da física que eu mais estudei e mais gostei, beleza? Então vamos lá para o exercício, pessoal. O exercício é o seguinte, está aparecendo aí na tela de vocês, ITA 2018. No circuito abaixo, os medidores de corrente e de tensão elétrica possuem resistência interna. Sabendo-se que a fonte fornece a DDP-U, o voltímetro mede 4 volts, o amperímetro mede 1 ampere e que os valores das resistências R1, R2 e R3 estão indicadas na figura. Calcule o valor da resistência interna do voltímetro. Então, pessoal, a gente vai começar da seguinte forma. A gente já colocou os dados que o exercício nos forneceu, tá certo? A resistência 1 é 5 ohm, resistência 2, 10 ohm, resistência 3, 10 ohm também. E a corrente é medida pelo amperímetro ali, que também sai de R1, certo? É 1 ampere. Então, pessoal, ele pede a resistência interna do voltímetro, tá certo? E como é que a gente pode começar? Olha, a melhor ideia para se começar aqui é você fazer um desenho, beleza? Você faz um desenho, divide as correntes e tenta entender como um todo como aquele sistema elétrico funciona, beleza? Aqui eu redefini o desenho, certo? Eu redefini o desenho, certo? E eu coloquei todos em paralelo dessa seguinte forma aqui. A gente pode fazer isso desde que eles continuem em paralelo. E assim, pessoal, a gente dividir esses pontos aqui entre A e B vai ajudar a gente a entender que a diferença de potencial entre A e B é exatamente igual à diferença de potencial marcada no voltímetro, certo? Ou seja, 4 volts, beleza? Isso vai ajudar a gente muito nos cálculos, porque a gente vai entender que a diferença de potencial em R3 também vai ser igual ao do voltímetro, em R2 também vai ser igual ao do voltímetro, tendo em vista que eles estão em paralelo, beleza? Isso aqui vai ajudar muita gente, então vamos lá. Então a gente já pode começar escrevendo aqui que a diferença de potencial entre A e B é igual ao que o voltímetro fornece, beleza? Que é 4, exatamente 4 volts, beleza? E aqui a gente pode trabalhar para como se fosse destrinchar o exercício como um todo, tá? Entender, por exemplo, a intensidade de cada corrente, certo? Para não faltar nada, para vocês entenderem realmente o sistema como um todo, beleza? E é o seguinte, pessoal, a gente vai tentar primeiro calcular a DDP, ou seja, a diferença de potencial desse resistor para ajudar a gente nos cálculos, certo? Então, sendo a diferença de potencial, a DDP-U, igual a R vezes I, certo? Então, isso significa que a DDP em R1, o de R1, é igual a R1 vezes I, tá certo? A gente continuando aqui, a gente vai ter que U de R1 vai ser igual a 5 vezes 1, que é exatamente 5 volts. Mas não se engane, pessoal, não se engane. Isso daqui não quer dizer que a DDP total do sistema seja exatamente igual a 5 volts, tá? Ou seja, a DDP total, se a gente colocar aqui, certo? Vai ser U de R1 mais U de AB, tá certo? Porque a gente vai ter uma queda de DDP nesses dois resistores, certo? A gente pode tratar como se isso daqui fosse um resistor só, certo? Um resistor equivalente,
tá certo? Porque eles estão em paralelo, beleza? Como a gente já sabe a diferença do potencial entre A e B, a gente já sabe que é igual exatamente o que marca no voltímetro, a gente já pode calcular isso e dizer que a DDP total vai ser igual a 5 mais 4, vai ser exatamente igual a 9 volts. Ou seja, esse U aqui, o que fornece total, o fornecimento, né, a voltagem total do sistema, vai ser exatamente igual a 9 volts, beleza, pessoal? Isso daqui vai ajudar muito a gente nos cálculos, certo? Sabendo disso, agora a gente já pode calcular as correntes, certo? Calculando as correntes, a gente vai saber, então, a resistência interna do voltímetro, beleza? Então, vamos lá. A gente pode começar aqui olhando esse sistema aqui que eu destrinchei as correntes para vocês, certo? Aqui a gente tem uma corrente, certo? É a corrente total do sistema, certo? E aqui ela vai se subdividir em 3. E não pense que essas correntes elas vão ser iguais, tá? Pode acontecer e eu vou mostrar a vocês, mas nem sempre vai ser igual. Você pegar assim, eu vou pegar essa corrente I aqui, dividir por 3 e tá tudo certo. Não, errado, beleza? Por quê? Porque isso depende da resistência que a gente vai ter aqui, beleza? Certo? Quanto maior a resistência, menor a corrente, beleza? Porque a resistência vai dificultar a corrente de passar, certo? É só para vocês entenderem mais ou menos como funciona, beleza? Então vamos lá, a gente pode dizer aqui matematicamente que, vou até pegar a caneta vermelha, que I1 mais I2 mais I3 é exatamente igual a I, beleza? Beleza. Como é que a gente pode usar o conhecimento das intensidades, né, das resistências de R3 e R2 para calcular I1? Se a gente calcular I1, a gente pode usar isso para, consequentemente, calcular a resistência do voltímetro, beleza? Então, é o seguinte, pessoal, olha, a gente sabe que o R3, certo? O R3 é exatamente igual a 10 ohms, certo? E o R2 é exatamente também igual a 10 ohms, certo? Beleza. Tá certo. Vamos calcular a corrente agora? A gente sabe a diferença de potencial que está sobre esses pontos, beleza? E sabendo a diferença de potencial que existe entre esses pontos, a gente pode calcular, certo? A diferença de potencial, U de AB, é igual a 4 volts, certo? Mas a gente tem das fórmulas de eletrodinâmica, de resistores e tudo mais, que U é igual a R vezes I, certo? Então, vamos usar isso para descobrir as correntes, certo? Então, vamos lá. U de AB vai ser igual a R3 vezes I3. Então, vamos lá. A gente pode isolar o I3 e dizer o seguinte, que I3 é igual a U de AB, a diferença do potencial entre o ponto A e B, dividido por R3, tá certo? Então, I3 vai ser exatamente igual a 4 dividido por 10, beleza? A gente vai ter igual a 0,4 ampere. Essa corrente aqui, ela equivale exatamente a 0,4 ampere, beleza? E a gente vai fazer isso, a mesma coisa, com a corrente I2, beleza? Então, a gente vai fazer o seguinte, U de AB vai ser igual a R2 vezes I2. A gente repete o que a gente fez anteriormente e diz que I2 é igual a U de AB dividido pela resistência 2, beleza? A gente vai ter que U de AB é 4, certo? E a resistência 2 também é 10 ohm, 0,4 ampere, certo? Então, a gente tem que I3 é igual a 0,4 ampere
e I2 também é igual a 0,4 amperes. Isso aqui é em decorrência, de que as resistências são iguais, tá, pessoal? Então, a gente pode usar a fórmula anterior, essa daqui, certo? A gente tem essa, a gente tem essa e a gente tem essa. A gente pode descobrir essa, beleza? Então, vamos lá descobrir a corrente I1 que passa por ali, beleza? Então, vamos lá, pessoal. A gente não sabe quanto vale I1, certo? A gente não sabe quanto vale I1, mas a gente sabe que I2 é 0,4 e que I3 também é 0,4, certo? E que I, essa corrente aqui, equivale exatamente a igual a 1, certo? A gente conclui que I1 mais 0,8 é igual a 1. Então, I1 vai ser igual a 1 menos 0,8, certo? Beleza, a gente conclui que I1 é exatamente igual a 0,2 ampere, beleza? Ou seja, a resistência do voltímetro é maior do que essas duas outras resistências, sabe? Beleza. Então, se a gente já tem essa corrente e a gente já tem a diferença de potencial entre os pontos, a gente agora pode calcular a resistência desse... A gente pode agora calcular a resistência desse voltímetro, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Calculando a resistência desse voltímetro, a gente vai ter que U de AB, repetindo a mesma coisa que a gente fez aqui e aqui, certo? A gente vai dizer que U de AB é igual a I1, certo? Vezes a resistência do voltímetro, beleza? A gente pode dizer, então, isolar a resistência do voltímetro e dizer que U de AB é igual, quer dizer, e dizer que a resistência do voltímetro é igual U de AB dividido por I1, certo? E a gente vai ter que a resistência desse voltímetro vai ser igual a 4, certo? A gente já viu aqui, né? 4, o ADDP desse voltímetro, certo? É o de AB. A diferença de potencial entre A e B, certo? É 4 dividido por 0,2. Isso daqui vai ser igual a 4 dividido por 2 vezes 10 a menos 1, certo? Coisinha de matemática básica, pessoal. Vamos lá. Isso aqui vai ser igual a 4 dividido por 2, certo? Vezes 10, beleza? E aqui a gente conclui que isso aqui dá 2, certo? Dá 2. Então, a resistência do voltímetro vai ser igual a 2 vezes 10 ohm, certo? Então, isso aqui vai ser igual a 20 ohm. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido aí. Eu espero ter ajudado também. Se inscreva no canal, deixa o like. E muito obrigado por assistir.